Então, boa tarde. Como o Braga falou, hoje eu encerro aqui o meu módulo. E como combinamos na semana passada, a aula de hoje será uma aula mais curta e será utilizada para que vocês falem, né, o que fizeram sobre o experimento da modificação da CNN para tentar melhorar o resultado da predição daquela base de dados da CIFAR-10, certo? Então, a minha sugestão para a aula de hoje é a seguinte: quem fez, né, quem tentou melhorar, criar uma nova arquitetura ou realizou alguma outra modificação e alcançou um resultado, seja ele qual for, a minha ideia é abrir a palavra, né, que vocês, se quiserem abrir a apresentação, ok. Se não quiserem, vocês podem apenas falar o que fizeram e que resultado obtiveram. Então, a minha sugestão é, aqui na lista de pessoas, né, a gente tem as pessoas em ordem alfabética, e a gente pode seguir essa ordem, inclusive, se vocês estiverem de acordo, certo? Então, se a gente seguir essa ordem, a gente pode começar, e aí quem fez se pronuncia e fala. Se por um acaso você não fez, só se fala passo, porque eu não fiz, passa para o próximo, tá? Então, seguindo a ordem, a primeira seria aqui a Anne, correto? Então, pode ser assim? Anne, tá aí? Então, ok, Anne. Então, a gente abre a palavra para ti, tu conta, né, se tu fizeste alguma modificação na CNN e que resultado tu obtiveste na predição daquela nossa base de dados da aula passada, a CIFAR-10, ok? Então, tá contigo. Podem me ouvir? Sim. Eu vou apresentar aqui o arquivo. Mete ficha, Ana. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Certo, eu incluí 3 camadas convolucionais, sendo que a primeira e a segunda camada possuem 90 neurônios e a segunda 140. Após cada camada convolucional, eu incluí uma camada de pooling, e após cada camada de pooling, eu incluí um dropout. Após a primeira camada de pooling, eu incluí um dropout de 20%, e os 2 seguintes dropouts possuem 30%. Após o flatten, eu incluí 2 camadas densas, sendo uma com 700 neurônios e outra com 540. Após essas 2 camadas densas, eu incluí um dropout de 0,3 e outra de 0,5. No treinamento, eu especifiquei 250 épocas e um batch size de 260. Esse aqui é o processamento. E eu obtive 77% de acurácia e 0,23 de erro. Acho que é isso. Ok, Anne, bem legal. Parabéns aí pelas tuas modificações. A gente deve ter demorado um pouquinho, né, treinando isso daí. Sim, demorou bastante. Demora bastante, mas sobre os teus resultados, né, a acuração em relação ao baseline, que foi o que a gente fez na aula passada, melhorou, né, um resultado interessante para a arquitetura que tu fizeste. Agora, sobe lá na tua rede. Então, aqui na rede da Anne, a gente pode observar, né, que ela manteve o conceito de muitas coisas que a gente viu durante o nosso módulo, como, por exemplo, camadas convolucionais de pequenas dimensões. Isso é bem recomendado. E outra coisa interessante é que quanto mais profundas são as camadas de convolução dela, mais neurônios ela utilizou. Isso também é uma recomendação, né? Que as camadas mais profundas tenham mais neurônios. Por exemplo, ela foi 90, 90, 140. Porque os filtros convolucionais mais profundos são utilizados para detectar
características mais complexas do dado de entrada. Então, realmente é interessante que se tenha mais neurônios. Tá? Em relação à tua camada totalmente conectada, acredito que esse é um ponto que poderia melhorar, e acredito que se tu tirasses um pouco do teu dropout, né, normalmente a gente não usa tanto o dropout assim depois de cada camada, a gente usa depois de uma sequência de camadas, então também poderia ter um resultado um pouquinho diferente, talvez. Mas o resultado é interessante, parabéns, e esse é o espírito, certo? Quando você tiver uma nova base de dados, alguma outra coisa, é assim que você tem que experimentar, né? Criar suas arquiteturas empiricamente, obter um resultado, analisar, aí tem que ter poder de processamento para analisar aquelas curvas, né? Aquela curva seria bem interessante, a curva de aprendizado, para ver a distância das curvas, para ver se estava com baixo bias e baixa variância, o que estava acontecendo. E outra coisa também que é interessante, antes de entrar propriamente na rede, é analisar aí desse resultado que você obteve, mais de 77%, verificar das classes qual é a que a rede está mais errando, uma vez que o teu problema são de 10 classes, né? Dada uma imagem, teria que classificar em uma das classes. Então, esse tipo de análise, verificar onde é que está errando mais, em qual classe, e está se confundindo, que aí isso pode ser analisado a partir de matriz de confusão, mas é uma coisa que a gente, pelo menos eu não falei, não sei se os colegas, os outros professores falaram, mas é uma coisa que também pode ser utilizada como ferramenta para tentar alterar a arquitetura dessa tua rede e melhorar ainda mais, né? Ou fazer alguma modificação nos dados de entrada para que os resultados melhorem. Mas o caminho é esse, as ferramentas que a gente tem para analisar são essas, tá? E parabéns mais uma vez, espero que você continue aí estudando e criando suas redes neurais. Certo, obrigada. Vou interromper o compartilhamento. Certo. Vamos para o... Ela vai interromper, vamos para o próximo, na ordem é o Bruno Vinícius. Bruno passa, então vamos para coisas de Ecomp. Quem será esse? Que passa. Diego. Se todos passarem, a aula termina mais cedo, certo? Porque hoje é para apresentar os resultados que vocês fizeram durante essa semana para melhorar aquele baseline. Então, passar não tem problema, mas só deixando bem claro. É bom que se todo mundo passar, né, dá tempo do Braga assistir o Repá ainda. Começa às 5 horas. Igor. Eu nem me lembrava, pô. Boa lembrança. O Igor passa. João. Joaquim. Calma, que vai chegar na tua vez, Vitor. Bora ver se alguém antes de ti apresenta na ordem. O Joaquim apresenta ou passa? Acho que ele não se pronunciou, passa. Junilson. Passa. Lucas da Silva. Eu tô aqui. Eu tava tentando montar um PDF e aí travou aqui. Tem como esperar só um instantinho só para eu conseguir converter o PDF com os prints? A gente vai para os próximos, depois volta para ti, tá, Lucas? Tá ok. Beleza. Lucas Leal. Ok. Lucas Martins.
Lucas Martins passa ou vai apresentar? Não estou ouvindo. Acho que passa, né? Gaia, Quintino Gaia. Alô, E aí, Quintino, vai apresentar ou vai passar? vou tentar apresentar. Então Vamos lá. Tá aparecendo alguma coisa aí? Sim, estamos vendo aí. Já está na tela do V5, né? Isso, Então, isso. O que é que eu fiz aqui? Eu trabalhei também com 3 camadas, só alterei mesmo nas camadas. E nessas camadas eu trabalhei com 10 neurônios, na segunda 50 neurônios, na terceira para 100. Alterei também a época para 20, o backside ficou em 200. O resultado foi esse aqui, de um erro de 0,39. E antes disso, eu fiz um teste com 2 camadas, 10 neurônios, a primeira, 50 neurônios na segunda, e o resultado foi a acurácia 0,6046, muito próximo da acurácia desse aí, que está na tela, que é 0,6090. Não vi, de um para o outro, não vi assim uma evolução muito grande, então tem que fazer muito mais experiência do que isso, né, com certeza. Fazer outros testes, eu não conheço muito disso, e eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui. Na rede V1, lá do notebook V1, tem lá o número de classes de 0 a 10 para os dígitos, né? Identificação dos dígitos, e nesse aqui não tem. Eu queria só saber por quê. Ok, Quintino. Na verdade, esse problema aqui também é de 10 classes. Aqui nessa tua seção de cima que tem num classes igual a y test shape, ele está criando as categorias de 0 a 10 também. O que não aparece aí embaixo é porque a gente não está realizando a predição, né? Então, aí nesse código do V5, como ele não está realizando predição, ele não está te informando qual é a classe que cada objeto está sendo enquadrado, né? Está sendo classificado. Mas se tu reaproveitar aquele código que a gente usou para reconhecimento de dígito aí, ele vai fazer a predição corretamente, uma vez que são os mesmos números de classe, né, 10 classes, e vai te dar. Aí o que que faz nesse V5? Como ele só está treinando e avaliando, né? Então ele está classificando todo o conjunto de treino, conjunto de validação, e em seguida ele faz a ratificação classificando o conjunto de teste. Então, das 10 classes e da quantidade de amostra que tem, né, o desempenho dessa tua rede mostrou que 61%, né, foram amostras classificadas corretamente. Eu não lembro quantas amostras são para a classe de teste, mas se a gente supor que são 1.000, né, então aproximadamente 600 amostras foram classificadas corretamente pelo teu modelo. Ele errou aproximadamente 400 amostras. Sobe lá na tua rede. Então, aí nessa tua rede, né, em relação ao modelo baseline, você acrescentou mais camadas. A mesma coisa da colega, as camadas mais profundas das convoluções, você aumentou o número de neurônios, isso é interessante, né? Manteve o max pooling após cada convolução, ok. Dependendo da análise da curva, poderia ou não verificar a necessidade do dropout, né? Se tivesse característica de overfit, o dropout poderia eliminar.
Uma coisa nessa sua arquitetura que você poderia fazer uma modificação e talvez obtivesse um resultado um pouco melhor, na camada totalmente conectada, que são essas dense, que você só tem uma, né? Com 10 neurônios, você poderia acrescentar aí mais, né? Mais camadas densas com um número um pouco maior de neurônios ao invés de 10. Talvez isso te desse um resultado também um pouco melhor. O que a gente pode ver, Gaia, em relação ao exemplo da colega, é que não sabemos, porque não analisamos as curvas, né? Não sabemos se no dela está realizando um overfit ou não, mas a tendência é, como essa base tem um grande volume de dados, as arquiteturas mais profundas, ou seja, aquelas que têm mais camadas, tendem a dar resultados um pouco melhores. Foi o que aconteceu se a gente comparar a sua arquitetura, que é menos profunda, com a da colega. Mas a questão que a gente pode se perguntar, senhores, é o quão profundo deve ser, né? Porque também tem que ter cuidado para não entrar em overfit e perder a capacidade de generalização. Aí aquelas curvas de aprendizado não respondem tudo isso. Porque a gente sempre deve priorizar o modelo mais simples possível, que dê resultados satisfatórios. Tá? Então, se a gente tem um modelo com um modelo bem profundo e o outro nem tanto, que dê resultados próximos, então a prioridade é sempre o modelo mais simples, certo? Agora, claro, se os modelos têm arquiteturas bastante diferentes, com resultados diferentes, então você tem que priorizar o resultado. Mas se os resultados se assemelham, você prioriza a arquitetura mais simples, sempre. Por quê? Porque ela requer menos processamento, ok? Então, daí a relevância de modelos simples. Certo, Quintino? Então é isso, parabéns. Eu lembro, porque o teu nome é um pouco diferente, que você é de outro curso, né? Não é de computação, então, mais uma vez, parabéns por isso. Né? Você não ser de computação e estar aqui estudando um conceito novo, redes neurais, e criando essa arquitetura e obtendo resultados, isso é bem, bem interessante. Espero que você siga aí e aplique na sua área a computação, né? Porque a computação é isso. Ela serve para atender aí diferentes áreas e tenho certeza que na sua existe muitas soluções computacionais interessantes. Qual é a tua área mesmo? Engenharia agrícola. Ah, existem infinitas. Ok, parabéns. Ok, Legal, obrigado. bacana. Obrigado. O Lucas falou aí, né? Ah, nossa, foi. Tá, eu vou terminar a rodada, depois eu volto para os que não apresentaram lá em cima e queiram apresentar, certo? Então eu vou continuar aí. Ruth vai apresentar ou vai passar? Ruth? Passa. Sebastião. Oi, estou aqui, professor. Apresento. Você vai apresentar ou vai passar? Apresento. Ok, então vai lá. Compartilhando aqui. Está compartilhado? Sim, estamos vendo aí a tua tela do Meet. Ah, beleza. Tá. Basicamente, eu usei essa estrutura aqui. Eu comecei com 32 filtros, né? Ativei esse paging same, adicionando uma margem, né, na figura. Utilizei esse outro aqui com 64 filtros, né, e fui aumentando aqui 128 até 256, utilizando o mesmo paging, mesma função de ativação que a gente tem usado, e o pool size de 2x2 aqui normal, que assim explicou pra gente. E aqui na camada super conectada, né, eu mantive aqui os 256 filtros. E
utilizei 40 épocas aqui para treinar. Já estava trabalhando muito, consegui erro de 0,24. Aqui. Eu fiz alguns testes, né, alterando esses valores aqui. Tentei aumentar até 512 aqui, né, mas não tive melhores significativas, então voltei para 56. Também mudei aqui o size, né, de deslocamento para 1, só que acabou que, na verdade, diminuiu a acurácia do teste. E também eu percebi que, utilizando o paging, ele apresenta uma leve melhoria também na acurácia. E o dropout, né? Aqui também coloquei nessa segunda camada 0,25 e aqui nessa terceira 0,5. Foram os melhores valores que eu encontrei, né? Testei alguns valores. 0, meio, 0 e acabou que esse ficou sendo os melhores valores para esse teste. 40 épocas de resultado. Foi isso. Ok, Sebastião. Parabéns aí pelo resultado. A arquitetura está bem consistente. E em relação à primeira colega que apresentou, a Ana, tá? vocês tiveram resultados bem próximos. Se fosse para escolher uma arquitetura para utilizar, eu iria priorizar a tua. Por quê? Em relação à dela? Porque a tua, ela está, como eu falei, né, a questão de resultados próximos, porém a arquitetura é mais simples que a dela. A dela, ela utilizou muitos neurônios na camada totalmente conectada, o que aumenta muito o estado de processamento. Então, pelo resultado ser próximo da tua arquitetura ser mais simples, essa deveria ser priorizada. Então, parabéns. Alcançar o pé, acrescentar o pé da nossa pega boa, né, porque se tiver muita diferença nas margens, ela tenta suavizar essa diferença. Então, é interessante isso daí. E parabéns que aproveitou muito mais a arquitetura do resultado ia melhorar bastante. Acho que está ruim porque está aberto para oportunidade. Só uma coisa que isso que eu testei, acabou não tendo tempo para terminar, né? Eu ia adicionar mais dados na camada de treino, né? E só que eu ia adicionar várias rotações na imagem, né? 45, 90, 75, 135, 180 graus. Eu acredito que seria uma melhora significativa, né? Para o reconhecimento da rede. Sim, porque aí você ia estar melhorando os exemplos dos seus dados de entrada. Né? Quanto mais exemplos, variação de exemplos nós tivermos, melhor será para nós conseguirmos atingir a capacidade de generalização. Isso daí é um ponto importante, né, que o Sebastião levantou. Quando a gente alcança um resultado, os nossos olhos não devem ficar focados somente na arquitetura da rede, ficar acrescentando mais camada ou ficar ajustando os hiperparâmetros. A gente tem que sempre olhar para os resultados e verificar o que a gente pode fazer nos dados de entrada e do pré-processamento que nos deem resultados melhores também. Tá? Então, a manipulação e os ajustes de vocês, enquanto desenvolvedores e modeladores de modelos de aprendizagem de máquina, não deve se ater apenas à arquitetura. Certo? Modificar dados de entrada, pré-processamento, para que a rede consiga melhorar a sua generalização é super importante. Tá? Então, essa observação que o Sebastião fez é bem relevante. Ok, Sebastião, parabéns pelo resultado. Vamos para o próximo. Bom, então, seguindo aí, Vitor Moraes. Boa tarde, vocês me escutam? Sim. Ok, eu vou apresentar aqui a tela.
Dá para ver? Ok, estamos vendo aí o teu vídeo. Então, eu sou o Vitor Moraes, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Florestais na UFRA, aqui em Belém. Seguindo aqui para o script, foi parecido com os dos colegas, fiz alguns testes em vários parâmetros, mas o que eu encontrei que atendeu melhor a questão da acurácia em menos tempo foi esses parâmetros aqui, onde a primeira camada de convolucional foi de 32 e o pool size de 2×2. Depois criei mais 2 camadas de 64 com um dropout de 0,30. E, por fim, mais 2 camadas de 64, também com dropout de 0,3. Aqui foram os testes que eu fiz, então, nessa última vez que eu rodei, eu tirei a camada densa de 64 e a de 10. Eu deixei só uma de 10 no final, que foi o que resultou nesse processamento. Indo mais para baixo. Tá. Eu usei 20 épocas e um batch size de 100. Ok. Aí eu obtive um erro de 0,24 e a acurácia de 0,76. Eu fiz outros testes também que deram 0,75 de acurácia e a diferença foi a quantidade de épocas e quantidade do dropout. Eu usei em outros testes eu usei 0,25 e também fiz teste sem o dropout, mas a diferença foi pouca entre o 0,25 e o 0,30. Testei também camadas bem maiores, só que nos resultados que eu tive, elas não atenderam muito bem. Então eu deixei 64 mesmo, não deixei muito maior. E esses foram os resultados. Ok, Vitor. Parabéns aí pelos resultados. Um resultado similar ao do Sebastião e da Anne, né? Sim. Então, porém com uma outra arquitetura, né? Uma outra visão. Sobre o número de épocas, né, a gente percebe uma variação. Você rodou 20, a Anne rodou bem mais, eu acho que muito mais que 100% das suas. Sim, eu percebi. Né? Então, quando é que a gente tem que perceber o melhor número de épocas? A gente percebe que a cada época gera um log aí embaixo dos resultados que eles estão obtendo para cada época, né? Principalmente no erro e na acurácia. Então, quando esse número ele estagna, ou seja, dado o número de época, e não consegue mais evoluir, a accuracy não cresce e nem o erro desce, então significa que para esse modelo a estagnação pode ser encontrada, e no ponto inicial dessa estagnação seria o número de épocas ideal, porque dali para frente eu não obtive melhora, certo? Então a gente sempre acrescenta um número de épocas um pouco maior, e se estagnar, eu vou diminuindo as minhas épocas para os próximos ajustes no meu modelo, certo? Então, esse é um ponto que pode ser observado. Eu não sei se você observou isso com 20 épocas, aumentou ele diminuindo. Eu utilizei 10 épocas, 20 épocas, 50 épocas e 100 épocas. E eu vi que em 100 épocas, lá pelo 60, 70, na época 70, já o resultado seguia sem mudar. No caso, esse valor de acurácia. Então, muitas épocas não funcionaram para mim.
Ok. Não, pois é, justamente isso. A estagnação é um indício que não adianta ter muitas épocas, a gente pode diminuir. Parabéns mesmo pelo resultado. Como você, assim como o Gaia, é de outra área, eu fico feliz em ver isso. E espero que você siga aí os estudos e consiga aplicar, né, a aprendizagem de máquina dentro aí da tua área, dentro do teu mestrado, por exemplo. Seria algo, assim, muito, muito legal. Se você continuar os seus estudos nessa área. Com certeza, esse curso me abriu portas, assim, me abriu ideias de usar essas redes neurais para fazer a detecção de vegetação na área urbana usando imagem de satélite, que é bem diferente de por exemplo, de um algoritmo de máxima verossimilhança. Então, me abriram portas. Eu achei muito interessante esse novo mundo que eu não conhecia. Eu Bom, agradeço. Só que bacana, hein? Computação aplicada nas florestais aí. Bem legal. Exatamente. realmente bem legal. Eu acho que o principal de um curso de extensão é isso, né? A gente conseguir fazer com que os alunos que participam, né, utilizem o conhecimento adquirido, por mínimo que seja, mas que dê continuidade, né? Continue estudando, pesquisando, o material não falta aí na internet, exemplos, e vocês podem agora caminhar, né, e ir evoluindo nessa área. Muito legal. Com certeza. A internet é um livro aberto. Inclusive, eu agradeço o professor Hidaka e Marcos Braga e aos outros professores, né, que puderam também contribuir para essa formação. Ok, Vitor. Obrigado. Chegamos no último da primeira rodada, aí agora eu vou abrir a palavra para quem passou, né, que estava com problema, o colega no PDF, um outro no microfone, eu acho. Se quiser apresentar, é só se pronunciar. Eu vou apresentar. Ei, professor, só uma coisinha é que quando eu fui fazer os testes, né, eu rodei sem fazer nenhuma alteração e deu uma acurácia muito menor do que a que o senhor obteve na aula. Isso pode acontecer, porque cada teste, né, o algoritmo de otimização dos pesos vai obter um resultado diferente, certo? Durante o treinamento, isso é uma coisa importante, né, que você levantou. Os algoritmos de aprendizado de máquina, né, eles são algoritmos, quando treinados, o treinamento já finalizou, a gente vai usar em produção. Então, quando a gente vai usar em produção, os algoritmos são chamados de determinísticos, ou seja, para uma mesma entrada, a gente vai produzir uma mesma saída. Agora, enquanto treinamento, se a gente rodar para os mesmos dados de entrada, o mesmo treinamento, com a mesma arquitetura, nem sempre a gente vai obter o mesmo resultado. Então, para o treinamento dos aprendizados de máquina, os algoritmos são não determinísticos, né? Os algoritmos de otimização dos pesos são não determinísticos. O que significa isso? Que se você rodar várias vezes o mesmo programa, você pode obter resultados diferentes. E foi o que aconteceu aí no teu caso. Certo? Certo. Tá apresentando a tela para vocês, o PDF? Sim. Bom, na primeira tentativa eu rodei sem fazer nenhuma alteração e a acurácia foi de 19%, que é bem menor do que a acurácia de 46% que foi obtida na aula. Então, eu fiz as primeiras alterações e mudei a primeira camada para 32 neurônios, ao invés de 10, e adicionei duas camadas, uma de 32 neurônios e uma de 64 neurônios, após cada uma um pool size. E não alterei a densidade. E mantive as 10 épocas. E o resultado foi esse daqui. A acurácia aumentou de 19% para 52%, né? Um aumento de 33%. Aí, para o terceiro teste, eu aumentei a quantidade de épocas para 15 e modifiquei. Cadê? Aqui. Modifiquei a segunda camada para 64 e mantive a terceira com 64.
Opa. Terceira para 64. E os resultados foram esses aqui. A acurácia aumentou de 52% para 57%. Eu fiz alguns testes com mais camadas. Eu tentei 5 camadas, a primeira com 32, as 3 do meio com 64 e a última com 128. Mas eu obtive um erro. Eu não consegui identificar o que aconteceu, mas não rodou o programa. Eu encontrei um erro. E foi só isso que eu alterei. Então eu voltei para as 3 camadas e fiz um último teste com todas elas tendo 64 neurônios, que não foi uma boa ideia, e tendo 20 épocas. E o que aconteceu? Teve uma leve melhora, todas as camadas com 64 neurônios e 20 épocas. Teve uma melhora muito sutil, de 2%, foi de 57 para 59, mas ele oscilou bastante. Em algumas épocas, ele teve uma... Opa, travou aqui. Em alguns momentos, em algumas épocas, ele teve um aumento e na época posterior ele já caiu. Por exemplo, aqui na época 12, ele teve 56%, na 13 ele caiu para 55%. Aí na época 15 ele foi para 58% e na 16 ele caiu para 57%. Nas outras não teve tanta oscilação assim. E eu fiz um último, deixa eu tentar compartilhar aqui. Um último teste, diminuindo a quantidade de épocas para 15 de novo. Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo aí. Ok. Eu reduzi a quantidade de épocas para 15 novamente, como na penúltima. A primeira camada eu aumentei para 50, a segunda para 90 e a última para 140 e mantive o resto tudo igual. Essa última tentativa, ela teve uma leve melhora, 1% a mais que a última tentativa com 20 épocas e todas as camadas 64. Só que essa daqui foi melhor porque ela usou menos épocas e foi um pouquinho mais rápida também, porque aquela última que eu fiz uma escolha errada de colocar todos iguais, eu fiquei um pouquinho nervoso porque eu não conseguia acertar os valores. Tentei com 5 camadas, tentei com 4 e dava erro e eu não conseguia identificar o erro. Então eu vou colocar todos iguais para ver o que dá. E deu aquele problema. Então nessa última foi 60%, que comparado com a primeira sem nenhuma alteração, que foi 19%, né? A gente teve um aumento de 41%. E foi isso. Ok, Lucas. Bom, parabéns pelo resultado e parabéns pela metodologia. Essa sua metodologia de sair do modelo base e ir crescendo com pequenas modificações, seja na arquitetura ou na épocas ou em qualquer coisa, é o esperado. Né? A gente nunca deve, de uma modificação para outra, quando a gente for testar uma nova arquitetura. Né? Eu construí uma arquitetura, obtive um resultado. Agora eu quero construir uma outra para verificar se melhora. Essa outra, ela nunca deve ser tão diferente quanto a primeira, em relação à primeira. A gente sempre tem que ir modificando aos poucos, certo? Então, foi justamente o que tu fizeste. Então, parabéns por isso. Né? Nunca, quando vocês forem construir diferentes arquiteturas para tentar melhorar o resultado de vocês, façam grandes modificações, porque essas grandes modificações fica difícil de interpretar depois o porquê melhorou. Então, a gente tem que ir ajustando aos pouquinhos para tentar identificar se esse ajuste melhora, piora ou não faz diferença alguma. E aí vai fazendo pequenas combinações para tentar encontrar isso. Por questão de tempo, mas o que vocês forem fazer no futuro para analisar os resultados que vocês obtiveram, é muito importante que, além de olhar só para os resultados da acurácia durante o número de épocas, que vocês utilizem aquelas ferramentas visuais dos diferentes gráficos que a gente tem disponível, como a curva de aprendizado, a matriz de confusão. São coisas, por exemplo, e outras métricas também são muito importantes, além da acurácia. Revocação, a precisão, F1 score, são métricas que nos permitem analisar melhor o que o seu modelo está acertando e errando em relação a cada classe, uma vez que esse problema é multiclasse, né? São 10 classes que devem ser levadas em consideração para classificar um dado de entrada. Então, conseguir utilizar mais ferramentas para interpretar esses resultados que foram obtidos
são importantes para que a gente consiga obter mais informações e saber a direção que a gente deve tomar em relação à modificação, né? Se é no número de épocas, se são nas camadas, se são nos dados de entrada, se os meus dados de entrada não estão ok, se eu tenho pouco dado de entrada, se eu tenho que aumentar a minha base e por aí vai. Então, é preciso se analisar melhor os resultados do que somente olhar para os números em relação ao número de épocas, certo? Mas eu compreendo que aqui nós estamos iniciando nesse mundo, né, de aprendizado de máquina e tivemos uma semana para fazer isso. Então, levando tudo isso em consideração, o resultado foi mais que satisfatório, né? Vocês ajustarem os modelos de vocês e obter esses resultados foi muito interessante para um curso de extensão, né? Não podemos esquecer que estamos num curso de extensão. Então, abro a palavra para mais alguém, se quiser apresentar, está aberto aí. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo aí. Eu estou usando o microfone do celular e vou fazer a apresentação da tela do computador, porque deu um probleminha no meu microfone, mas eu acho que não dá nenhum problema, né? Não, a gente está ouvindo tranquilo aqui. A tela está aberta? Sim. Tá. Eu não obtive eu não gostei do resultado, mas eu ainda queria ter feito um pouco mais de testes. Inclusive está rodando aqui. Eu consegui uma acurácia de 64%. Deixei registrado aqui um print. Consegui 64%. Fiz uma planilha para me ajudar nos meus testes. Eu consegui visualizar um pouco a evolução e fiz como o colega fez também. Pequenas variações para observar de que forma elas iam influenciar numa piora ou melhora da minha acurácia. Então, fiz uma série, aqui onde está de amarelo, foi onde eu fiz as mudanças. Onde está a cor normal, eu mantive os dados conforme você passou para a gente. Então, fiz o primeiro teste, só para ter o serviço de controle, obtive 51%. Então, fui fazendo uma série de pequenas modificações e vendo o comportamento. Tive quedas, aumentos, tentei colocar um batch size um pouco mais alto para verificar o comportamento, percebi uma queda, fui percebendo que valores altos não necessariamente iam me ajudar. E também era mais para verificar, porque eu queria tentar um bom resultado utilizando o mínimo de recurso computacional possível. Eu tentei me basear por uma situação real. Se eu precisasse, eu não iria utilizar todo o recurso disponível da máquina. Eu ia ter um certo limite se eu estivesse usando já um modelo real. Aqui classificando, do maior para o menor, o meu melhor resultado foi 64%. Utilizei 3 camadas. A primeira camada com 20, a segunda com 20 e a terceira com 30. Utilizei 20 épocas e um batch size de 50. Eu observei uma leve melhora com a redução do batch size. Então, fui mantendo um teste com uma série de 50. Deu para observar também que não necessariamente só mais camadas iriam me ajudar num bom resultado. Como pode-se ver aqui, 3 camadas, 2 camadas, aqui embaixo, 50, 51, 52, enquanto alguns testes com uma única camada eu consegui um pouco de melhora, alterando as épocas e os batch sizes. 54, inclusive uma aqui de 57%. Estava tentando reproduzir novamente esse mesmo resultado, eu estou chegando um pouco perto aqui. Às vezes ele chega aqui em 64, aí cai 63, 62, é bem variável. E eu percebi que quando eu tinha alguma perda de conexão, que eu tentava fazer novos testes, mesmo reproduzindo as mesmas configurações, eu não conseguia obter um resultado muito bacana. Às vezes dava uma queda de 5%, eu tinha que atualizar a página.
Mas eu achei bem interessante entender o funcionamento da ferramenta. E é só. Ok, Lucas. Parabéns pela metodologia. Essa tabela é bem legal, né? Porque aí a gente consegue ver as mudanças que foram feitas de um teste para o outro. Então, se a gente for só modificando lá na mesma seção do Colab, a gente vai se perdendo, né? Então, guardar isso daí é legal. E uma coisa que você falou, estava preocupado em relação ao custo para utilizar em produção, né? Isso também é importante. Mas uma coisa que deve ser colocada é o seguinte, que o principal gargalo de processamento de uma rede neural é durante o seu treinamento, certo? Então, só que aí tem um porém, né? A gente treina poucas vezes. Né? A gente só precisa treinar, vamos supor que a gente construa uma rede perfeita, então a gente só vai treinar uma vez. Depois que essa rede está treinada e a gente vai utilizar essa rede apenas para realizar as nossas predições, aí a predição é muito rápida, certo? O problema é treinar, mas a predição em si, utilizar o modelo já pronto, isso daí requer muito pouco recurso computacional. Tanto é que a gente consegue colocar uma rede treinada no celular ou até em dispositivos embarcados. Né? Agora, treinar uma rede dessa, por exemplo, no Raspberry da vida, muito difícil. É muito difícil porque requer poder computacional. Agora, colocar uma rede treinada no Raspberry, aí é tranquilo. Né? Isso daí não tem problema, porque realizar a predição é fácil. Agora, claro que de tempos em tempos, a gente sempre faz o retreino da nossa rede. Por que a gente sempre precisa retreinar a rede? Porque novos dados são conhecidos, né? Quando a gente vai ganhando mais dados, então a gente aumenta a nossa base e quanto mais dados, melhor, né? Porque a gente consegue ter uma distribuição muito melhor do nosso domínio. Então, se você está ganhando muitos dados naquele problema, é interessante retreinar a rede com esses novos dados, porque isso lhe traz a certeza de que a sua rede vai estar generalizando ainda mais os resultados para aquele problema, certo? Mas aí é só essa questão que depois que a rede está treinada, a gente consegue utilizar essa rede neural até mesmo em dispositivos embarcados, porque a necessidade de processamento para isso é bem pequena. Agora, para treinar, principalmente em se tratando de dados como imagens ou de streams, aí sim mesmo que a gente precisa de um bom poder computacional. Né? Aí entra o processamento paralelo, os processadores de gráficos, que são as GPUs, entra aí um monte de coisa para tentar melhorar essa questão do treinamento. Mas ok, parabéns pela metodologia, pelo resultado. Espero que você continue aí estudando sobre aprendizado de máquina. Obrigado. Abra a palavra se alguém mais quiser apresentar, se pronuncie. Mais ninguém? Dou-lhe 5 segundos para alguém se manifestar, senão eu vou encerrar, certo? Bom, passaram os 5 segundos. Bom, então todos que queriam apresentar já apresentaram, e o nosso encontro era para isso. Encerro aqui a minha participação no curso de extensão de aprendizado de máquina da UFRA. Queria agradecer a participação de todos que estiveram durante essas 3 semanas. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco aí com vocês nessa parte de aprendizado de máquina. Professor? Diga. Não sei se é uma observação coerente, mas os melhores resultados foi com o uso do dropout. Foi isso mesmo? Que eu a tua capacidade de utilização do
modelo Renato, deu uma falhada no teu áudio. Só responde novamente, por favor, a pergunta do Quintino. Ok. Você falou que foi com a presença do dropout. Então, realmente, essa é a tendência. Que o que faz o dropout? Ele elimina alguns neurônios temporariamente e aleatoriamente, certo? Então, para que ele serve? Para eliminar os vícios. Né? Então, se a rede está viciada em determinados exemplos, ela eliminando esses vícios tende a generalizar. Então, inclusive, o dropout, em se tratando de redes neurais convolucionais, é uma das técnicas mais utilizadas para se evitar o overfitting, né? Que é aquela distância entre as curvas de treinamento e de validação que nós vimos lá na primeira semana lá do nosso módulo em si, né? Então, essa é uma das técnicas. Né? Outra técnica para evitar o overfit, além do dropout, é aumentar a base de dados, por exemplo. Então, sim, a tendência é essa. Né? Agora, é claro, né? Se você exagerar no dropout, pode ser que você tenha uma queda. Mas se você utilizar o dropout corretamente, provavelmente seu resultado tende a ficar um pouco melhor. Então, continua respondido aí, Quintino? Respondido. Ok, então continuando, né, vamos encerrando, se alguém tiver mais alguma pergunta, o momento é agora. Se não, encerramos por aqui, certo? Mais uma vez, agradeço aí a participação de todos que estiveram durante essa semana. Continue estudando, o curso não acabou, ainda tem o módulo do professor Braga. E acho que na SEAD, alguma coisa do tipo, aí deve ter nossos contatos. Vocês também podem estar entrando em contato, quando possível a gente responde para vocês. Então, pode concluir aí, Renato. Não, já concluí. Tá ótimo. Eu quero agradecer a participação do Renato Hidaka, que gentilmente nos concedeu a participação dele aí, é muito concorrida. E foram 3 aulas, mas eu tenho certeza que vocês puderam ter acesso a informações que não estão de graça por aí. Não tem aquele no free lunch, nenhum almoço é de graça. Pois é, então o professor Renato nos enriqueceu aí, colocando não apenas o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático. O professor Renato trabalha com redes convolucionais já há um bom tempo, tem vários experimentos e vários projetos onde ele aplicou e aplica redes convolucionais. Então, foi uma satisfação, quero agradecer ao Renato e agradecer aos que tiveram tempo para gastar para fazer esses exercícios, que não são também, não é uma coisa rápida nem trivial. E também, quem teve alguma dificuldade de acompanhar as aulas, mesmo que está gravado no YouTube, não é simples para você chegar a implementar o código de rodar uma rede neural, muito menos uma rede convolucional. De qualquer forma, tivemos aí umas participações muito boas hoje dos alunos, vocês metendo a mão na massa e construindo as redes convolucionais de vocês para aplicar aí em visão computacional, que é uma das principais, não a única. As redes, o Deep Learning em si, ele é muito útil para visão computacional, mas também para reconhecimento de voz e de texto. Isso aí é a tríade do Deep Learning, onde ele arrebenta mesmo. E aí, já dando um spoiler, na aula que vem, no sábado que vem, se Deus quiser, já vai ser, se Deus quiser, estaremos aqui, e aí a gente já vai abordar um outro modelo de abordagem, uma outra abordagem de Deep Learning, que são as redes recorrentes. Redes neurais recorrentes, que são uma adaptação, e elas têm algumas características especiais que permitem que elas sejam usadas para algumas áreas bem interessantes aí de Deep Learning. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas e alguns outros modelos de Deep Learning.
Não sei se a gente vai ter tempo de implementar todos os modelos, porque são vários. Você tem aí autoencoders, você tem pelo menos mais uns 3 ou 4 modelos de deep learning, mas pelo menos as redes recorrentes a gente vai ver, e talvez mais uma ou outra. A gente vai ver a parte da implementação também. Eu vou usar, assim como o professor Idaka, o Python. Vocês já, quem não tinha acesso, já se ambientou aí um pouquinho, pelo menos, com o Google Colab, mas você vai poder também usar, quem tem familiaridade com o Jupyter, pode usar o Jupyter. Quem tem familiaridade, quiser usar também algum framework desktop, como eu uso o Spider, pode usar. Então, vocês vão usar o ambiente que for mais conveniente. E a partir da aula que vem, a gente continua. E aí, nas próximas 2 aulas, a gente está finalizando esse curso de extensão. Eu espero que a gente chegue ao final, todo mundo junto. Então, já na reta final do ano,